E aí, galera da Liberdade Financeira, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de novo aqui no canal. E hoje eu queria desvendar com vocês um mistério que tira o sono de muita gente, mas que poucos realmente entendem o que é. O FGC, isso mesmo, o Fundo Garantidor de Crédito. Você confia nele para proteger o seu dinheiro se um banco quebrar? Pois é, a maioria das pessoas acha que ele é um tipo de escudo mágico, infalível, que vai salvar as suas economias de qualquer apocalipse financeiro. Mas se eu te contar que esse escudo tem umas rachaduras e bem grandes, você acreditaria? Para você que está me ouvindo aí ter uma ideia, o FGC tem hoje cerca de 121 bilhões em caixa. Parece muita coisa, não é? Mas o total que ele tem que cobrir, se todos os bancos elegíveis quebrassem ao mesmo tempo, chega a incríveis 2,55 trilhões de reais. Isso significa que ele cobre apenas 4% do total que ele precisa. Então o FGC seria como ter um extintor de incêndio para apagar um incêndio florestal gigantesco. Dá para sentir o drama mais ou menos? Você quer entender o que essa diferença brutal de números significa para o seu dinheiro? Quer saber como proteger de verdade e não depender só de um sistema que pode não aguentar o tranco? Fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo sem economês, com exemplos do dia a dia e até com histórias pessoais. Se você quer ter mais segurança e tranquilidade com os seus investimentos, já manda aquele like para eu saber que a gente está aqui junto nessa, está na mesma sintonia e para não perder nenhuma dica top como essa daqui que eu vou deixar para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você fica por dentro de tudo que a gente vai conversar e te ajudar a construir o seu futuro financeiro. Então, bora lá desvendar a verdade por trás do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, e blindar o seu patrimônio. Então, para começar, vamos entender o básico. O que é o FGC? Pensa nele aí como um seguro. Sabe quando você faz um seguro para proteger o seu carro, para proteger a sua casa? Se acontece alguma coisa, a seguradora vai lá e te indeniza, não é? O FGC ele funciona de um jeito bem parecido, mas para o seu dinheiro que está nos bancos e nas instituições financeiras. E ele existe para garantir que até 250 mil por CPF por instituição sejam segurados. Ou seja, se você tem dinheiro em um banco e por algum motivo esse banco quebra, o FGC te devolve até esses 250 mil de limite. É basicamente uma rede de proteção. E aí você pode estar se perguntando o que entra nessa garantia do FGC. Muita coisa entra nessa garantia, como os CDBs, que são certificados de depósito bancário, a boa e velha poupança, letras de créditos imobiliários, letras de crédito agrícolas, RDBs, que são os recibos de depósito bancário, e algumas letras de câmbio também. O problema é que muita gente confia cegamente no FGC porque acha que ele é tipo um seguro ilimitado, que não tem erro, que o dinheiro está 100% seguro. Não importa o que aconteça aí com os bancos, não importa o que aconteça com o Brasil. É como se a gente comprasse um paraquedas e nunca se preocupasse em verificar se esse paraquedas tem furos, se ele aguenta o nosso peso, ou se tem mais paraquedas para todo mundo naquele avião ali. A gente só assume que ele vai funcionar perfeitamente na hora que a gente precisa dele. E é exatamente aí que mora o perigo. Essa confiança cega que o sistema é robusto o suficiente para aguentar qualquer coisa. Mas a realidade, como a gente vai ver aqui nesse vídeo, é um pouco mais complexa. O FGC ele é uma ferramenta importante? Sim, com certeza. Mas ele tem as suas limitações. E a gente ignorar essas limitações pode custar muito caro para a gente. É como ter um colete à prova de balas que só vai cobrir 4% do seu corpo. Você se sentiria seguro usando esse colete? Provavelmente não, né? Se você fosse para uma guerra com um colete que só faz isso, eu acho que você ficaria um pouco inseguro, vulnerável. Então a gente vai aqui desmistificar isso e entender um cenário bem completo. Agora a gente vai falar do tamanho real do problema do Fundo Garantidor de Crédito. É aqui que a gente começa a entender por que a confiança cega pode ser um risco para você. Os dados aqui eles são bem claros. Os depósitos que o FGC precisa cobrir, ou seja, todo o dinheiro que está lá nos bancos e que, em tese, teria a garantia desse fundo, chega aí a 5,22 trilhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. Mas se a gente for considerar só o que o FGC realmente precisa garantir, respeitando aquele limite que a gente conversou de 250 mil por CPF por instituição financeira, esse valor vai cair para 2,55 trilhões de reais. E ainda assim, uma montanha gigantesca de dinheiro, dinheiro que não acaba mais. E sabe quanto que o FGC tem de caixa hoje? Somente 121 bilhões de reais. Pensa bem,
121 bilhões para cobrir 2,55 trilhões. Isso dá uma proporção aí de apenas 4% do que seria necessário para cobrir tudo se o pior cenário acontecesse. É como se você tivesse um seguro de carro que só cobre 4% do valor do seu veículo. Você talvez não se sentisse seguro com esse seguro. Eu sei que eu não. Imagina aqui comigo que o FGC é uma caixa de água gigante e o dinheiro que ele tem é toda a água dentro dela. Essa caixa d'água foi feita para socorrer uma casa que ficou sem água, um banco que quebrou, por exemplo. Se essa casa fica sem água, a caixa d'água do FGC tem água de sobra para abastecer. Mas se o bairro inteiro, a cidade inteira, ficar sem água ao mesmo tempo, a caixa d'água do FGC, por maior que ela pareça, não vai dar conta de abastecer todo mundo. Ela vai secar bem rápido. E aí a gente vai acabar tendo um problema muito maior. Pensa aí na fila do pão, quando você vai comprar na padaria. Se a padaria pequena quebra, o FGC paga rapidinho. É como se a padaria da esquina ficasse sem farinha e você vai na padaria do lado e compra o seu pão. Ninguém nem percebe nada, mas e se a maior rede de supermercados do país, que abastece milhões de pessoas, de repente fechasse as portas? O FGC, com seu caixa limitado, não teria como ressarcir todo mundo de uma vez. A fila para receber o dinheiro ia ser gigantesca, a burocracia seria imensa, a confiança do sistema financeiro ia lá para baixo e o cenário que a gente não quer nem imaginar, mas que precisa estar ciente. A gente pode olhar para o que aconteceu lá em 2008 com a quebra do banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos. O Lehman era um banco de investimento gigante, um dos maiores do mundo. Quando ele quebrou, não foi só ele que sentiu o impacto, foi como um dominó caindo, um atrás do outro. A queda dele gerou uma crise de confiança gigantesca no mercado financeiro global. Acabou afetando outros bancos, outras empresas, e causou aí uma recessão mundial. Milhões de pessoas perderam seus empregos, investimentos e a economia global demorou anos e anos para se recuperar. Claro, o FGC é brasileiro e tem suas particularidades, mas a lógica aqui é a mesma. A quebra de um grande player, de um grande banco, pode ter um efeito sistêmico que vai muito além do que um fundo garantidor pode cobrir sozinho. E se o FGC precisar de mais dinheiro? Se o caixa do FGC não for suficiente? Ele tem aí algumas opções. A primeira dela é pegar dinheiro emprestado dos próprios bancos que são associados a ele. É como se o vizinho que ainda tem água na caixa d'água emprestasse para o FGC. Mas se a crise for muito grande, os bancos podem estar com problemas também. E aí essa fonte seca. Então a grande lição aqui é: o FGC é uma ferramenta importante, sim, mas ele não é uma solução mágica para todos os seus problemas. Ele é um seguro, mas como todo seguro, tem as suas letras miudinhas e os seus limites. Entender esses limites é o primeiro passo para você proteger o seu dinheiro. Agora que a gente já entendeu que o FGC não é um cofre infinito, vamos pensar em alguns cenários e como você consegue, como você pode se proteger de verdade. Porque, no final das contas, a sua segurança financeira depende mais das suas ações de qualquer outro fundo garantidor ou de qualquer outra segurança. O cenário 1 aqui, a quebra de um banco pequeno ou médio. Imagina que você tem 150 mil investidos em um CDB de um banco médio. Esse banco, por algum motivo, entra em crise e quebra. Nesse caso, o FGC, como a gente viu, tem a capacidade para te ressarcir. É como um seguro de carro que funciona perfeitamente quando você bate o carro numa situação comum. Você aciona, eles verificam e o dinheiro vem. O processo é relativamente bem rápido e você recebe o seu dinheiro de volta. A dor de cabeça é mínima e a confiança no sistema se mantém. Esse é o cenário ideal. E é para isso que o FGC foi desenhado, para isso que ele foi estipulado, para lidar com problemas pontuais e evitar esse pânico generalizado. Mas agora num cenário 2, a quebra de vários bancos ao mesmo tempo, por exemplo. Então aqui a coisa começa a apertar de verdade. Pensa numa crise econômica mais ampla, talvez uma recessão forte ou um problema global que afete o sistema financeiro como um todo. Nesse cenário, vários bancos, talvez até alguns grandes, podem começar a ter problemas. E é aqui que a analogia do balde e do incêndio florestal fica um pouquinho mais clara. Como que o FGC, com seus 121 bilhões de reais apenas, tentaria apagar um incêndio de vários quarteirões ao mesmo tempo com um balde de água só? Simplesmente ele não vai dar conta. Eu mesmo já passei por um perrengue financeiro que me fez ver a importância de não depender apenas do sistema. Quando eu perdi o meu emprego lá em 2015, eu já falei sobre isso aqui com vocês algumas vezes,
eu percebi na pele o quão importante é a gente ter uma reserva de emergência. Não foi a quebra de um banco, mas foi uma quebra na minha renda. E aqui é a mesma lógica que a gente aplica. O FGC, ele é um colchão, mas você também precisa ter o seu próprio colchão financeiro. A sua reserva de emergência é o primeiro e mais importante FGC aqui, é o seu FGC pessoal. É o dinheiro que você tem disponível para qualquer imprevisto aí na sua vida, sem precisar depender de ninguém. Por isso ele é tão importante. Uma outra solução é a diversificação, e não só diversificar entre CDB, LCI, LCA no mesmo banco. É diversificar em diferentes instituições financeiras, porque aqui a gente sabe que o FGC cobre 250 mil por CPF por instituição. Se, por exemplo, você tem 500 mil para investir ou 500 mil investidos, não coloca tudo no mesmo banco se você estiver investindo em renda fixa. Por mais que esse banco pareça grande e sólido, tenta dividir esse valor em 2 ou 3 instituições aí bem grandes, respeitando o seu limite de 250 mil para cada uma. Assim, se uma delas tiver um problema, você ainda tem o seu dinheiro em outras instituições. Além disso, pensa em diversificar os tipos de investimentos que você tem. Não fica só aí na renda fixa. Estuda aí sobre ações, fundos imobiliários, o tesouro direto, as criptomoedas. Claro, isso fizer sentido para você. Cada tipo de investimento tem seus riscos e suas recompensas. Quando você diversifica, você não só dilui o risco de uma única falha, mas também você aumenta as suas chances de ter retornos melhores no longo prazo. Isso é como a gente montar um time de futebol. Você não coloca só atacante para jogar, não é? Você precisa de zagueiro, você precisa de meio-campo, você precisa de goleiro. Cada um tem uma função. E juntos eles formam um time mais forte e mais equilibrado. E com os investimentos não é diferente. E o mais importante aqui, a sua educação financeira. O conhecimento é a sua maior proteção. Quanto mais você entende sobre dinheiro, quanto mais você entende como o dinheiro funciona, sobre os riscos, sobre as oportunidades, mais preparado você vai estar para tomar as melhores decisões e não só depender de fundos garantidores ou de promessas vazias. É como a gente aprender a dirigir. Você pode ter o melhor carro do mundo, mas se você não souber dirigir, o risco de acidente é gigantesco. Com dinheiro é a mesma coisa. Invista em você, invista no seu conhecimento. Esse é o melhor investimento que você pode estar fazendo. E assim, galera, a gente vai chegando num ponto crucial. O FGC é sim uma segurança enorme para o investidor comum, principalmente para você respeitar aquele limite de 250 mil por instituição. Ele é como um paraquedas de emergência, fundamental em caso de algum problema isolado. Mas a verdade é que ele não é um cofre infinito, e muito menos um paraquedas que aguenta o peso de um avião inteiro caindo. Se lembra que ele só tem 4% apenas do que você precisaria para cobrir tudo se a casa caísse de vez, se vários bancos começassem a quebrar e se tudo começasse a desabar. Por isso o jogo aqui é claro. Diversificação. Tenta diversificar acima dos 250 mil em diferentes instituições bancárias. Pensa na sua carteira de investimentos como um jardim. Você não planta só um tipo de flor, correto? Você planta várias. Se uma praga ataca um tipo de flor, as outras continuam lá, florindo, ficando bonitas. Com o seu dinheiro é a mesma coisa. Espalhe o seu dinheiro em diferentes tipos de investimentos, em diferentes instituições, em diferentes tipos de produtos. E é claro, conheça onde o seu dinheiro está e não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Essa é a sua verdadeira segurança, essa é a sua blindagem aí contra os imprevistos. E aí, esse vídeo sobre o FGC te surpreendeu? Você já sabia desse risco oculto sobre o Fundo Garantidor de Crédito? Ou você, assim como eu, confiava cegamente no FGC? Deixa aqui nos comentários o que você achou e se você já diversifica seus investimentos. Sua opinião aqui é muito importante para mim. A gente pode aprender muito com a sua experiência, com a experiência um do outro. E é claro, se esse vídeo abriu seus olhos para a importância de proteger o seu dinheiro de uma forma mais inteligente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com quem você acha que precisa ver e aprender um pouco mais sobre esse fundo garantidor de crédito. Vamos espalhar essa informação aqui para mais gente entender como proteger melhor o seu dinheiro e não cair aí em armadilhas, beleza? Se você quer aprender a investir de verdade, sem depender do acaso e conquistar a sua liberdade financeira, eu tenho alguns materiais aqui que podem te ajudar muito nessa jornada. Eu criei tudo isso pensando em quem quer sair do zero e ter controle total sobre o próprio dinheiro, sem complicação nenhuma. E para isso eu tenho o dashboard financeiro, que vocês já devem ter ouvido falar. Eu deixei um vídeo sobre esse dashboard financeiro
na semana passada, e eu falo muito dele nas minhas redes sociais também. Então, ele é a solução para você que quer organizar suas finanças de um jeito simples, de um jeito eficaz, para você ver para onde o seu dinheiro está indo, de onde o seu dinheiro está vindo, para que você assuma as rédeas da sua vida financeira. Chega de dívidas, chega de preocupação, dá uma olhada no link aqui que eu vou deixar na descrição do Dashboard Financeiro. Com certeza ele pode mudar a sua vida e o jeito que você lida com finanças. Eu tenho também os meus cursos, o curso GDD, que é o curso Ganhe Dinheiro Dormindo, e nesse curso eu te ensino passo a passo para você sair das dívidas, investir de uma forma mais inteligente e construir renda passiva para você ganhar dinheiro até dormindo, como o próprio nome do curso diz. Se você ainda não me conhece, não deixa de se inscrever aqui, confere as minhas redes sociais, elas vão estar aqui na descrição, meu canal no Instagram, meu canal no TikTok, eu estou sempre postando lá coisas interessantes. Para vocês que não sabem, eu moro na Nova Zelândia, trago aí sempre muitas curiosidades aí pra gente sobre a Nova Zelândia, comparo com o Brasil, então não deixa de me adicionar no Instagram, no TikTok, no YouTube, para que a gente esteja em contato aí, beleza, galera? Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Espero de coração que esse conteúdo tenha sido útil e te ajude a dar os próximos passos rumo a uma vida financeira mais feliz, mais segura e mais livre. Se lembra que o futuro é construído hoje, com as decisões que você toma sobre o seu dinheiro. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.